Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje vamos falar sobre dicas de aplicação no processo de furação. Essa vai ser a parte 2. Neste vídeo vamos falar sobre como obter uma boa qualidade do furo e também sobre como aplicar a furação em diferentes materiais. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já falado, vamos falar sobre furação. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já curte o vídeo e vamos lá. Dicas para a obtenção de uma boa qualidade de furo. Primeiramente, sobre o escoamento de cavacos. Certifique-se de que o escoamento dos cavacos seja satisfatório. O entupimento de cavacos afeta a qualidade do furo e a confiabilidade e vida útil da ferramenta. A geometria da broca e da pastilha e os dados de corte são cruciais neste caso. Estabilidade e setup da ferramenta. Use uma broca o mais curta possível, ou seja, um pequeno balanço. Use um porta-ferramenta rígido e preciso, com batimento radial mínimo. Isso é muito importante. Certifique-se de que o fuso da máquina esteja em boas condições e bem alinhado. Não adianta ter uma boa ferramenta e uma boa fixação se a sua máquina não está bem calibrada. Certifique-se de que a peça esteja firme e estável. Estabeleça as faixas de avanço corretas para superfícies irregulares, angulares e furos cruzados. Vida útil da ferramenta. Verifique o desgaste da pastilha e estabeleça um programa de vida útil pré-determinada da ferramenta. A maneira mais eficiente de supervisionar a furação é usar um monitor de força de avanço. Manutenção. Troque o parafuso de fixação da pastilha regularmente. Limpe o chipset antes de trocar a pastilha e certifique-se de usar um torquímetro. Nada de caninho. Não ultrapasse o desgaste máximo antes de reafiar as brocas inteiriças de metal duro. Assim você vai fazer a sua ferramenta durar mais tempo e o seu processo ser mais estável. Dicas de furação e técnicas para diferentes materiais. Vamos falar sobre algumas dicas técnicas por classificação de material, assim como segue. Primeiramente vamos falar sobre aços com baixo teor de carbono, aços inoxidáveis austeníticos e duplex, ferros fundidos vermiculares, ligas de alumínio, titânio e ligas resistentes ao calor e aços duros. Primeiramente então sobre aços com baixo teor de carbono. Problemas que geralmente acontecem. A formação de cavacos pode ser um problema difícil em aços com baixo teor de carbono, que geralmente são usados para peças soldadas. Quanto menor a dureza, o teor de carbono e de enxofre do aço, mais longos são os cavacos produzidos. Para melhorar este processo, se houver algum problema com a formação de cavacos, aumente a velocidade de corte e diminua o avanço. Observe que o avanço deve ser aumentado em aços normais, mas nos aços baixos de carbono você deve diminuir. E use refrigeração interna e com alta pressão. Agora vamos ver algumas dicas para aços inoxidáveis, austeníticos e duplex. Alguns problemas que podem acontecer. Deste tipo de material, austenítico, duplex e super duplex, pode causar alguns problemas com a formação e o escoamento de cavacos. Algumas recomendações são: a geometria correta é fundamental porque permite que os cavacos se formem corretamente e auxiliem em seu escoamento. Em termos gerais, uma aresta de corte viva é recomendada. Se houver algum problema com a formação de cavacos, aumentar o avanço permitirá que os cavacos quebrem facilmente. Outra dica é usar refrigeração interna e com alta pressão. Algumas dicas para ferro fundido vermicular. Problema: normalmente o ferro fundido vermicular não requer atenção extra. Ele produz cavacos maiores que o ferro fundido cinzento, mas que quebram facilmente. As forças de corte são maiores, o que afeta a vida útil da ferramenta. É essencial usar classes com resistência extra ao desgaste. O desgaste de canto é normal como em todos os ferros fundidos. Algumas recomendações para esta usinagem: se ocorrerem problemas com a formação de cavacos, aumente a velocidade de corte e diminua o avanço. E também use refrigeração interna. Dicas para a furação de ligas de alumínio. Problema: a formação e o escoamento de cavacos podem ser um problema. A vida útil da ferramenta insatisfatória também pode estar presente devido à adesão, ou seja, ao material grudar na ferramenta. Para melhorar a formação de cavacos, use baixo avanço e alta velocidade de corte. Para evitar que a vida útil da ferramenta seja insatisfatória, pode ser necessário testar diferentes coberturas que minimizem a adesão, que é o que acontece quando o material gruda na ferramenta. Essas coberturas podem incluir coberturas de diamante, ou seja, ferramentas PCD, ou em certos casos, dependendo do substrato, não use cobertura nenhuma, use uma ferramenta polida. Use também emulsão ou refrigeração por névoa com alta pressão. Dicas para furações de ligas de titânio e resistentes ao calor. O endurecimento da superfície do furo afeta as operações subsequentes. Pode ser difícil obter um bom escoamento de cavacos nesse tipo de material. Ao selecionar uma geometria para ligas de titânio, recomenda-se ter uma aresta de corte viva. Para ligas à base de níquel, é fundamental ter uma geometria robusta.
justa. Se o endurecimento for um problema, tente aumentar a faixa de avanço. Quanto à refrigeração, use refrigeração de alta pressão. Neste caso, vai melhorar o desempenho. Dicas para a furação de aços endurecidos. Nesse tipo de material, às vezes o problema é obter vida útil da ferramenta aceitável. Para ajudar nisto, velocidade de corte mais baixa vai reduzir o calor. Ajuste a faixa de avanço para obter cavacos aceitáveis que podem ser facilmente escoados. Quanto à lubrificação, use emulsão com alta mistura. Vamos falar agora sobre dicas para a tolerância do furo. As dimensões de um furo podem ser divididas em 3 parâmetros: o valor nominal, que é o valor exato teoricamente, a largura da tolerância, designada pelas letras IT, de acordo com a norma ISO, e a posição da tolerância, designada por letras maiúsculas de acordo com a norma ISO. Na imagem que está aparecendo na sua tela neste momento, vemos o quanto um furo pode variar para cima e para baixo. Seria para cima o diâmetro máximo, D max, e para baixo o diâmetro mínimo, D min. O diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo é a largura da tolerância, também chamada de IT. Não necessariamente essa tolerância está dentro do valor nominal. Por exemplo, às vezes pode ser 13 mm com a tolerância mais 0,03 e mais 0,05. Perceba que não é a medida nominal que nós precisamos, que nós buscamos nesse caso, e sim um pouquinho acima. Quanto mais baixo o número IT, mais estreita é a tolerância. A tolerância para uma classe IT aumenta com diâmetros maiores. Veja este exemplo na tela. A tolerância H. O valor nominal é 15 mm. A largura da tolerância é 0,07 mm, conforme a tabela ISO. E a posição é 0 para mais, ou seja, começa da medida nominal, 15 mm, e pode variar até 15,07 mm. Tolerância do furo e do eixo. A tolerância do furo é geralmente associada à tolerância de um eixo, que deve ser encaixada no furo. Vemos nesta imagem agora a tolerância de um eixo de 20 mm, H7, e de um furo de 20 mm, também H7. A posição e a tolerância do eixo é designada por letras maiúsculas, que correspondem a tolerâncias do furo. Vemos agora uma imagem, um diagrama, onde mostra as tolerâncias. Lembrando que letra minúscula é a tolerância do eixo, e as letras maiúsculas, que é o que nós buscamos, é a tolerância do furo, pois estamos falando sobre a furação em usinagem. Quando o furo é maior que o eixo, nós temos das tolerâncias J até A. Quando o eixo é maior que o furo, nós temos as tolerâncias K até ZB. Quanto mais para a esquerda, nós temos um ajuste com folga, ou seja, você consegue passar o eixo pelo furo facilmente, até mesmo com a mão. Depois temos um segundo estágio, que seria o ajuste deslizante, onde você precisa ter um pouquinho mais de ação, talvez empurrando com a mão ou mesmo com um martelo. Depois nós temos o ajuste com interferência. Este, provavelmente o material tem que ser submetido a algum outro processo, como esfriamento. E por último, interferência. Esses aí geralmente eles precisam ser acoplados como uma bucha ou como uma prensa ou algo desse tipo. Aqui nós temos alguns exemplos: folga, rolamentos, que seria aquele ajuste com folga, e garra, que seria folga negativa. Um exemplo de material seria juntas fixas. E você já teve que trabalhar com tolerância? Este não foi um vídeo onde nós falamos exatamente sobre tolerâncias, mas a gente pode trazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. No mais, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.